Distância entre dois pontos. Vamos ver os casos especiais que tem. O primeiro caso, gente, é quando o segmento é paralelo ao eixo X. Então, para calcular, gente, simplesmente fazemos pela diferença entre o X. Por quê, Alexandre? Porque para saber o tamanho desse segmento, você concorda comigo, essa distância aqui? Se você fazer uma projeção aqui no eixo X, esse tamanho aqui não é só você tirar o XA, ou seja, não é o XB menos o XA que você não acha esse pedaço? Então é isso. Ah, Alexandre, mas por que está escrito em forma de módulo? Esse módulo, gente, porque na geometria você sabe, os valores que você tem que encontrar sempre são o quê? Positivos, não pode ser negativo a distância, certo? Por isso que tem que estar sempre escrito em módulo. Porque se o valor der negativo, ele se transforma em positivo, que é o que é exigido, certo? Então, toda vez, gente, quando ele for paralelo ao eixo X, significa que os y são iguais. Então, a única coisa que você vai fazer é a diferença entre o x. Então, você vai fazer 6 menos 4. Então, a distância AB é 2. É só isso, pessoal. É só, gente. Estou falando para vocês, o conteúdo de geometria analítica é muito tranquilo. É um conteúdo muito fácil. Bom, agora, gente, vamos pegar aqui, eu coloquei mais um exemplo aqui com sinais negativos, só para vocês verem, ó. O que vai acontecer, então? É a diferença ainda, ou seja, sempre esse aqui menos esse, certo? Tem que obedecer. Nossa, mas eu preciso ficar decorando essas formas? Não, gente. Diferença, lembra quando vocês estudavam a diferença na física? Você calculava o delta S, o delta V, não é um intervalo? É a mesma coisa, eu estou calculando aqui um intervalo X, certo? Então, sempre vai ser uma diferença, ou seja, XA menos XB. Lembra disso aqui, delta? Que não é um intervalo de determinada grandeza? Aqui no caso, a gente não está trabalhando com grandezas físicas, né? Estamos só trabalhando com a própria matemática pura. Então, toda vez que você vê o delta, significa que é uma diferença. Então, você pega esse valor menos esse. Então, você escreve lá bonitinho, ó. Menos 5 menos 2. Certo? Ah, professor, posso fazer mais direto, assim? Menos 5 e transforma esse 2 em positivo? Pode, tranquilo, certo? Mas é bom treinar antes, porque senão pode errar, certo? A chance de errar aqui numa bobagem assim é bem grande. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ficar menos 5, menos vezes menos dá mais, né? Então, mais 2. Ah lá, ó, tá vendo? Ó, por causa do módulo, ó. Senão ia dar um valor negativo e não pode, a distância tem que ficar positiva. Deu para entender? Porque é a questão do módulo. Porque na geometria o valor tem que ficar positivo. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y, certo? Então agora o que vai acontecer? Você vai calcular agora a diferença, ou seja, o delta Y. Ou seja, o que é o delta Y mesmo? Y é de A menos Y de B, certo? Só fazer isso aqui, tá, pessoal? Ou seja, eu tenho que descontar o segmento A. Ixi, professor, se eu fizesse ao contrário, daria diferente a resposta? Não, dá a mesma resposta, tá? Se você falar distância AB e distância BA, é a mesma coisa, certo? É o mesmo segmento, concorda comigo? Então, eu calculo aqui como é que vai ficar. Tá vendo que agora os x são iguais? Então, você vai fazer 6 menos 8, certo? Olha lá, ó, não vai dar negativo? Menos 2, não vai? Só que tá em módulo, então fica 2. Fácil, né? Então, toda vez que ou o x ou o y for igual, é só você pegar a outra coordenada e fazer a diferença entre eles, que você acha a distância. Fácil, né? Tem exercício assim, tá, pessoal? Bem basicão mesmo. Agora vem o bicho feio, né? Que assusta a galera. Isso aqui, gente, não precisa ficar decorando fórmula. Por favor, evite. Não, primeira coisa, nem existe fórmula na física e na matemática. Você trabalha com equações. Fórmula você tem lá na química, que é H2SO4, HClO4. Aqui você trabalha com o quê? Equações. Então você não precisa ficar decorando, você tem que só o quê? Entender. Quando você calcula a distância entre dois pontos, que ele não está paralelo a nenhum dos dois eixos, você vai perceber que toda vez vai formar um triângulo, que é o triângulo retângulo. Por quê? Porque ele é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Quando você tem um triângulo retângulo, o que você tem de elementos aqui dos lados? Você tem
O oposto ao ângulo de 90, você tem o quê? A hipotenusa, certo? E os outros lados são chamados de catetos, certo? Catetos. E uma maneira para calcular essa distância é o quê? Lembra? É você fazer o seguinte: você vai aplicar o famoso teorema de Pitágoras, né? Que você vai conhecer se você ver aquele desenho do Pato Donald no mundo da matemática, né? Eu recomendo assistir, tem no YouTube completinho. O teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Ele fala que é a altura, no caso aqui, altura, desculpa, gente. A hipotenusa, que é a distância aqui, vai ser o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Sendo que o cateto aqui de baixo não é a diferença de XA e XB? Certo? Não é a diferença? Só que o quê? Ao quadrado. E o que vai ser o outro cateto ao quadrado? Não vai ser a diferença de YA e YB? Também ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Certo? Soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, vai ficar o quê? Dessa maneira assim, ó. Distância. O que é a diferença mesmo que eu falei para vocês? É fazer XA, né? Só que aqui ele fez o inverso, tá, pessoal? Mas tanto faz, tá? XB, XA. Só não pode ficar trocando os dois ao mesmo tempo, tá? Ou seja, né? Eu posso escrever aqui XA menos XB? Pode. Não faz diferença nenhuma, tá, pessoal? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Certo? Aí o que você faz para achar a distância? Passa a raiz quadrada, distância vai ser o quê? A raiz quadrada disso aqui. XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Professor, eu vou me matar agora. Não, gente, não faça isso. Não precisa ficar decorando isso. Por favor, não use isso. Não precisa ficar guardando esse tipo de equações. Você não vai aplicar a teorema de Pitágoras? Então, para que você vai utilizar isso aqui? Certo? Aplica teorema de Pitágoras, tá? Aqui é uma demonstração do que você vai fazer. Só que você precisa fazer isso aqui? Não, gente. Você não precisa decorar essa fórmula. Vou repetindo. Decorar essa equação. Você tem o quê? Que simplesmente aplicar teorema de Pitágoras, que é o que a gente vai fazer no exercício. Não precisamos ficar decorando esse tipo de coisa assim, tá, pessoal? Se você entende o que você está fazendo, passa longe desse tipo de coisa, tá? Que fica fácil. Vocês vão ver no exemplo 1 quando a gente fizer ele, tá bom? Fica pro próximo vídeo.